quando a igreja sair da terra, onde estará o Espírito Santo? Que é também uma questão bastante recorrente. Os irmãos têm essa dúvida, né? Se o Espírito Santo será tirado também, ou se vai permanecer. Essa questão também, vez por outra, ela chega, não é? Ela chega para as nossas aulas aqui. Essa questão precisa ser abordada de acordo com o contexto, né? De acordo com o sentido dentro do texto. Veja, em linhas gerais, se nós abordarmos o assunto do ponto de vista da teontologia, falando da natureza de Deus, e o Espírito Santo é Deus, claro que o Espírito Santo, ele é onipresente. Ele é onipresente, e pela onipresença e pela imensidade, ele sempre esteve em todos os lugares e sempre estará em todos os lugares. Pela onipresença e pela imensidade, não se assustem com o que eu vou falar, o Espírito Santo está até no inferno. Veja, pela onipresença e pela imensidade. Agora veja, o Espírito Santo está no inferno, ali, agindo no sentido de abençoar, no sentido de habitar? Não. Mas ele é onipresente, ele é onisciente, ele é onipotente, ele sabe tudo, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, essa questão precisa ser vista primeiro do ponto de vista da natureza do Espírito Santo, que é Deus. Se ele é Deus, é claro que ele está em todos os lugares, sempre esteve e sempre estará. Então, nesse sentido, ele nunca vai sair da terra. Claro que não. Aí, vamos para o outro sentido. Qual sentido? O sentido de habitar, no sentido de estar no meio, no sentido de estar presente, abençoando, ajudando e convencendo o pecador. Bom, nesse sentido, aí vem a nossa explicação escatológica. A nossa explicação escatológica, plausível, que nós encontramos na Bíblia, é que o Espírito Santo, porque não tem nenhuma passagem clara que diga que ele vai sair da terra de fato, alguém usa aquele texto de 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2. Há um que detém até que do meio seja tirado. É o Espírito Santo. Mas, claro, não pode ser o diabo, porque o diabo não está detendo a si próprio. Então, ali, claramente, é um poder do bem. É um poder ligado a Deus. É um poder da luz, não é um poder das trevas, porque as trevas estão sendo detidas. A luz está detendo as trevas. Há um que detém, ali está falando da revelação do homem do pecado. Então, há um que impede a manifestação do anticristo até que do meio seja tirado. Então, há um poder limitador do mal, há um poder que restringe o mal, que vai ser tirado para que o anticristo possa se manifestar visivelmente, em pessoa. Então veja, qual que é esse poder limitador? Se é um poder limitador e é contra Satanás, só pode ser... Quem que pode contra Satanás? Eu posso contra Satanás por mim mesmo? Não posso. O único que pode contra o poder satânico é o Senhor, porque Deus é o Todo-Poderoso. Então, só pode ser o poder divino que está restringindo a manifestação do homem do pecado. Agora, quem detém esse poder? É a própria igreja? Não. É o Espírito Santo que age por meio da igreja. Então, veja como a Bíblia explica a própria Bíblia. A Bíblia é análoga. Esse poder restringidor só pode ser o poder do Espírito Santo. Então, há um que detém até que do meio seja tirado. Agora, o Espírito Santo vai ser tirado da terra? Não diz isso o texto. O texto diz que há um que detém até que do meio, você entende o quê? Você não pode afirmar com base nesse texto que está falando do mundo. Eu penso, pelo contexto, que está falando da igreja. Porque a igreja vai ser arrebatada. Se a igreja vai ser arrebatada, faz sentido
que o poder do Espírito seja tirado do meio da igreja, já que ela vai ser arrebatada. Porque aí você pensa, inclusive, em termos de comparação com o que aconteceu no dia de Pentecostes. Porque no dia de Pentecostes aconteceu o quê? O Espírito Santo, que sempre esteve na terra, porque ele é onipresente, ele veio, mas ele veio em que sentido? Ele veio para habitar. Jesus disse, ele estará convosco, mas estará também em vós. Ou seja, o Espírito Santo ele veio para habitar na igreja. Ele veio para estar presente na igreja, atuando, confirmando, abençoando. Então, ministrando, e são muitas as ministrações do Espírito Santo. Agora, quando a igreja for arrebatada, se o Espírito está no meio da igreja hoje atuando, é lógico que aconteça o efeito inverso do Pentecostes. Se ele estava onipresente e veio habitar para estar residente na igreja, quando a igreja for arrebatada, acontece o inverso. Ele deixa de estar residente, mas ele continua onipresente. Porque, inclusive, no período tribulacional haverá salvação. E não existe salvação pelas obras, nunca existiu, nem no tempo da lei. Engana-se quem pensa que a salvação no tempo da lei era pela lei, era pelas obras da lei. Não, as obras da lei apontavam que os homens estavam em pecado, mas a salvação sempre foi pela graça. Os sacrifícios de animais que eram realizados, na verdade, não era para a pessoa obter o perdão pelo sacrifício propriamente dito, mas aquele animal que era morto, ele tipificava ou simbolizava o que Jesus realizaria no futuro. Por isso que a Bíblia diz que ele é o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Não antes, desde. Porque a partir do momento que Deus fundou o mundo e que começou por meio de Adão e Eva que pecaram, o pecado entrou no mundo, a partir daí foi necessário, Deus estabeleceu, né, dessa maneira, que houvesse um preço a ser pago, sacrifícios que eram feitos e tal. E aí, só que esses sacrifícios, eles em si mesmos, não perdoavam ninguém. Era o Senhor Jesus que, de maneira antecipada, porque a obra salvífica ela foi realizada na plenitude dos tempos, mas ela tem um efeito retroativo. Ou, dito de outra maneira, as pessoas eram salvas antecipadamente pela obra que Jesus ainda realizaria. Então, voltando para a questão do Espírito Santo, quando a igreja for arrebatada, aquele que está no meio, que é o poder restringidor do Espírito, ele vai ser retirado, evidentemente, porque a igreja não vai precisar mais dele. A igreja vai ser arrebatada. E aí, o caminho estará aberto, estará franqueado, para que o homem do pecado possa se manifestar. Porque Deus dará a ele a permissão. Mas não quer dizer que o Espírito Santo ele vai sair completamente da terra. Porque vai haver salvação. E se vai haver salvação, não embarque nessa canoa furada de achar que a salvação vai ser pelo próprio sangue. Não, a pessoa vai ser salva derramando o próprio sangue e tal, porque ela vai ter que dar a sua própria vida. Não, meu irmão, não embarque nessa canoa furada. Isso aí é heresia. Porque não existe salvação fora da graça. Toda salvação é pela graça. E quem opera a salvação pela graça é o Espírito Santo. Então, as pessoas que serão salvas no período tribulacional, tudo bem. É com sofrimento, é com perseguição, o anticristo fará guerra aos santos, aqueles que não quiserem receber a marca da besta, aqueles que se mantiverem fiéis a Cristo durante o período tribulacional vão ser perseguidos, muitos vão ser mortos, vão ser perseguidos, o anticristo fará guerra aos santos, mas a salvação destes não será pelas suas próprias obras, será pela graça, ou seja, por meio do Espírito Santo, que não existe nenhum texto na Bíblia que diga que o Espírito Santo vai sair da terra. Procura-se quem inventou isso. Porque eu já vi gente dizendo que foi o pastor Antônio Gilberto. Só que eu nunca vi ele dizendo isso. E eu tenho o livro dele, tem apostilas dele, e o livro, o calendário da profecia, é muito claro. Ele diz que o Espírito Santo não vai ser retirado da terra. Ele fala isso mesmo, em outras palavras, que eu acabei de dizer. O Espírito Santo, ele até usa a expressão que o Espírito Santo sai da terra. Mas ele diz, sai no sentido
de que ele não vai estar mais presente na igreja, mas ele continua na terra, porque haverá salvação. Continua no sentido de que o mundo vai estar em trevas, Deus vai estar derramando a sua ira, mas, claro, nunca faltará a graça de Deus para salvar o homem. Deus, alguém pode achar que isso é um absurdo, como pode, vai ter uma segunda chance. Então, quer dizer que quem não for no tempo normal pode ir na prorrogação. O pessoal brinca, achando que vai ser fácil esse período. Bom, quem quiser ficar na grande tribulação, se estiver vivo até lá, né? Porque a morte é iminente. Alguém pensa que só a vinda de Jesus que é iminente. A morte também é iminente. Eu estava aqui em casa esses dias, deixa eu só contar isso rapidamente. Eu estava me preparando para uma viagem, estava com a mala pronta, tudo arrumado, e começou um temporal aqui em Niterói, uma chuva intensa. Foi quinta ou sexta-feira passada, e aí uma chuva, aquele vento e tal, e eu fui tirar a rede lá, estava na minha varanda, outros objetos. Quando eu fui ali, tinha a varanda já estava com água, eu acabei escorregando, eu voei assim, caí de costas, que passei 1 centímetro mais ou menos de uma quina de concreto ali próximo do jardim. Se eu bato a nuca ali, hoje eu não estaria aqui seguramente, né? Mas eu bati as costas e tal, fiquei todo machucado, tive que tomar analgésico para viajar no dia seguinte. Mas veja, eu não estava esperando aquilo. A morte também é iminente. Nós não sabemos. Ninguém consegue determinar o dia da sua morte. Uns morrem com 10 anos, outros com 20, outros com 30, outros com 50, outros com 80. Tem alguns que conseguem passar dos 100, mas ninguém consegue determinar o momento exato. A morte é iminente. Então, meus irmãos, esse negócio de ficar brincando com isso, vou levar uma vida relaxada, porque se não for no tempo normal, vou na prorrogação. Pois é. Cuidado, porque a morte... Pode não dar certo, né? A pessoa fica brincando com esse tipo de coisa. É melhor estar preparado, porque a Bíblia diz lá em 1 João, capítulo 3, versículo 3. Qualquer esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Ou seja, o crente tem que estar preparado para o dia do arrebatamento. Mas a pergunta do nosso irmão é: quando a igreja sair da terra, onde estará o Espírito Santo? O Espírito Santo, ele vai continuar presente, porque ele é onipresente. Mas a igreja vai para a glória, vai estar na presença do Senhor. Na terra ainda haverá um período tribulacional e lembremos que haverá salvação, né? Então o Espírito Santo ele continuará atuando na terra. Mas bem. Também é um mistério para nós, né? O Espírito Santo ele pode estar ao mesmo tempo no céu e na terra. Ele não a gente não pode pensar de maneira limitada. Eu estou limitado ao tempo, ao espaço. O Espírito Santo não. Então, claro que hoje ele habita na igreja, no sentido de que ele está atuando diretamente na igreja. Como a Bíblia diz, perto está o Senhor daqueles que o temem. Perto está o Senhor. O que quer dizer isso? Quer dizer que ele está agindo em nosso favor. Agora, ele não está perto de todos? Sim. Os olhos de Deus estão em todo lugar, vendo os bons e os maus. Só que ele está perto no sentido de abençoar. Perto está o Senhor. Assim como também a Bíblia diz que ainda que o Senhor é excelso, ele atenta para o humilde. Mas ao soberbo, Deus conhece de longe. Deus não conhece o soberbo? Conhece. Mas conhece de longe. Em que sentido? Porque o camarada está distante dele. O camarada, ele não tem comunhão com o Espírito Santo. Mas não quer dizer que o Espírito Santo não esteja vendo tudo, acompanhando tudo. Vendo tudo, porque ele é onipresente, onisciente e onipotente.